um pequeno problema na nossa transmissão, mas nós já estamos retornando e nós vamos esperar vocês um pouquinho para entrar. Nós estamos encaminhando os links novamente. Você pode acessar, assistir e participar da nossa live, tá bom? Nós tivemos aí um pequeno problema, mas nós já resolvemos aqui para vocês, tá bom? Então, vamos participando da nossa live, vamos entrando e vai dando tudo certo, tá bom? Então, a sua participação, vamos compartilhar, vamos espalhar o link novamente para os nossos amigos e para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Nós tivemos aí um pequeno problema na nossa live, na nossa transmissão, mas agora estamos voltando com tudo e vamos esperar você chegar mais um pouquinho aqui, tá bom? Então, fique à vontade, vamos espalhar o link para que mais pessoas elas sejam alcançadas para o reino do nosso Deus, tá bom? Eu vou dar 2 minutos para você, para que a gente possa compartilhar o link com os nossos amigos e a gente volta dentro de 2 minutos, não saia daí. Muito obrigado pela sua participação. A gente pede desculpas tanto para você que está pelo Facebook e também pelo YouTube. A gente pede desculpas, nós tivemos um problema com a nossa internet. Então, eu quero pedir desculpas para você, mas nós já estamos aqui de volta. Agora já tudo regularizado, tudo certinho. E você sabe, né? Programa ao vivo acontece isso, tá bom? Você nos desculpa? Se você nos desculpa, coloca aí, ó, estão desculpados, por favor. A nossa equipe está numa correria aqui de um lado para o outro para que o programa possa ir perfeitamente para o seu lar. Você desculpa a gente? Eu quero ver se você vai me desculpar aí, tá bom? Se você for me desculpar, coloca aí para nós assim, ó, estão desculpados, tá bom? Porque, gente, programa ao vivo acontece isso, tá bom? Então eu peço aí que se você está nos acompanhando, você que está pelo YouTube, você pode participar ali do chat e dizer assim, ó, estão desculpados. Você que está pelo Facebook também pode dizer para nós, ó, estão desculpados, não tem problema nenhum, tá bom? Então a gente quer ver aí a participação de vocês, né? O pessoal já está entrando, já está participando. E isso é muito bom. Muito obrigado porque você está aqui conosco participando da nossa live. O pessoal já está dizendo aqui que nós estamos desculpados. Amém. Por isso, muito obrigado aí porque você já está nos desculpando, tá bom? Muito obrigado aí pela sua compreensão. Tanto você que está pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado aí porque você entende a gente nesse momento, que foi uma
correria danada aqui, hein, pastor? Para colocar a programação no ar aqui para você. Mas você não vai perder nada, porque a gente vai recapitular tudo aquilo que nós comentamos e falamos aqui nesta noite. E a primeira questão que a gente falou, que o tema de hoje é Jesus e o quê? E a oração. E aí, pastor, a oração ela é uma parte fundamental da vida cristã. É orando a Deus, o Todo-Poderoso, em nome e pelos méritos de Jesus, que nós obtemos o quê? Que nós obtemos o perdão. Para o perdão dos nossos pecados, para o poder para vencer as tentações. Sem a oração, nós acabamos o quê? Morrendo espiritualmente. Agora, pastor, eu quero entender do senhor, você que está aqui conosco, o que é a oração? O que significa a oração para o povo que está lá em casa nos acompanhando neste momento? Ok, então, José Carlos, de fato, meu irmão, a oração, ela é você abrir o coração a Deus, conversar com Deus, isso chama-se oração, né? Isso, conversar com Deus como se ele fosse ali o seu melhor, aliás, não, como não, ele é o seu melhor amigo. Abrir o coração para ele, falar do que você está sentindo. Se você está feliz, fala que está feliz. Se você estiver triste, fala que está triste. Se você está pedindo proteção, fale com ele, diretamente com ele. E aí, ou seja, isso chama-se relacionamento, não é isso? É ele falando com você através da Bíblia e você falando com ele através da oração. Ok. Sabe, pastor, quando a gente fala sobre oração, muitas vezes, porém, a oração se torna aquele negócio assim repetido, né? Senhor, obrigado pelo dia, amém. Senhor, obrigado pelo alimento, amém. E às vezes de noite a gente ora e já começa dormindo, né? E muitas vezes a nossa oração ela se torna algo assim repetitivo, né? Sim. E Jesus nos ensinou a falar com Deus com a mesma confiança que uma criança tem para com o seu pai. Pastor, e aí a pergunta que eu faço para o senhor existe ali a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Eu posso fazer ela todo dia ou Deus espera mais do que isso, pastor? Ok, ótima pergunta, hein? De fato, queridos, você pode fazer a oração do Pai Nosso, não há problema algum, tá ok? Mas Deus espera que você expresse que a oração do Pai Nosso é só uma oração modelo. Você vai ver ali, o José Carlos, pastor, se tu começar a fazer a oração do Pai Nosso, você não vai gastar ali vai gastar em torno de 2 minutos, você já terminou ela, né? E ali é só uma oração modelo, que você tem que meramente enaltecer o nome de Deus, não é isso? Aí você segue toda a sequência ali. Então, Deus espera de você mais, que você abra o coração para Ele, reconheça Ele que é o Pai. Imagina só, José Carlos, nós somos amigos, né? Uhum. Imagina que todo dia nós se encontremos, só que nós só falamos daquele assunto ali, né? Imagina, não, olha, hoje você veio de Malé e tal, e pronto, aí daqui amanhã o mesmo assunto de novo, e já tudo memorizado. Imagina, não, eu tenho que memorizar isso aqui para eu falar com o meu amigo José Carlos. Não é bem assim. Você sabe, quando você chega com o seu amigo, você conversa sobre vários assuntos, amanhã se encontra, é outro assunto, e assim vai. E é assim que tem que ser também com Deus. Inclusive, tem um personagem, o José Carlos, chamado C.S. Lewis, né? Vou mostrar aqui a foto dele. Ele falou algo bem interessante, né? A sua esposa estava com câncer, ele estava orando pela sua esposa, e ele falou algo bem assim: Deus não precisa de minha oração, sou eu que preciso dela. Você precisa da oração, você precisa de orar mais a Deus. Não é que Deus está precisando ali, nossa, vamos ver se alguém vai mandar uma oração hoje para mim, igual um link, ou seja, igual um like aí no Facebook. Não, não. Na verdade, você precisa de Deus. Então, peça a Ele, clame a Ele, né? Busque a Ele, porque na verdade, meu amigo, a oração, o que a oração faz? A oração ela aproxima você de Deus, ou seja, a oração mostra que você é dependente de Deus, a oração mostra que você tem fome, você tem sede de fazer a vontade de Deus, você ora pelo reino de Deus, e você pede a bênção para você e para as pessoas também que estão ao seu redor. Interessante, pastor José Carlos, existe na Bíblia uma parábola, aliás, nós estamos lendo aqui várias parábolas já, né? Já estudamos sobre a parábola da semeadura, do filho... Não, qual foi a última? Eu até esqueci. A última foi sobre... deixa eu ver se a memória está funcionando. Do joio. Do joio e do trigo, não é isso? Mas hoje vamos falar sobre uma outra parábola, né? Enquanto você vai olhando aí, você vai mandando um link, você que está acompanhando aí o compartilhamento, não é isso? Nós vamos ler hoje Lucas capítulo 18, pastor. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, mostra duas pessoas que foram orar. Nos contou essa parábola, não é isso? Parábola ali. E aí o que acontece? Eles foram orar e cada um reagiu de uma maneira diferente.
E é isso que vamos ver agora. Mas, pastor, vamos lá, ver a questão aí, como é que está o compartilhamento, como é que está a participação do povo. Você pode passar para nós esses dados aí? Posso sim, pastor. Nós estamos entrando aqui, nós tivemos uma queda, né, com a questão da nossa internet, mas nós temos um pessoal nos assistindo lá pelo YouTube. Muito obrigado, vocês que estão aí pelo YouTube nos acompanhando. Mas o pessoal lá no YouTube não mandou nem um boa noite para nós. Então, o pessoal do YouTube, manda uma boa noite aí para nós. A gente quer conhecer você e tal. Queremos mandar um abraço para vocês. Nós já tivemos nessa nova live aqui 14 compartilhamentos. Faltam só 6. Nos ajude aí para chegarmos a 20 compartilhamentos da nossa live. Marque os seus amigos também. Você pode enviar a palavra-chave. Nós esquecemos de repetir a palavra-chave aqui. Começa com o e termina com ão. Qual que é a palavra-chave? Marca aí para nós, envie para os seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus, amém? Então, vamos participar, a palavra-chave começa com o e termina com ão. Você pode enviar a sua pergunta bíblica, você também pode enviar o seu pedido de oração, fique à vontade, nós estamos aqui recomeçando isso do zero para que você não perca nada. Tá bom? A sua participação, ela é muito importante. O seu Alinor aqui mandou boa noite. A dona Nilda falou aqui que a palavra-chave é oração. Vamos para a parábola do fariseu e o republicano. O que esta parábola ela tem para nos ensinar, pastor Luciano? Vamos lá então, queridos, você vai perceber que Deus, ele quer algo na oração também. Vamos aprender algo bem especial aqui. Eu vou ler a parábola, o texto ou seja, a referência está aí na tela, tá bom? Lucas capítulo 18, 9 a 14, nos diz assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha aí, quando a gente vai orar não podemos fazer esse tipo de coisa, né? Versículo 10. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Só vamos explicar isso aqui para dar uma sequência aqui, José Carlos. O fariseu era um líder religioso, né, muito dedicado, devoto. Já o publicano era considerado como um pecador, porque ele arrecadava imposto, ainda pegava um pouquinho mais para ele ainda, então era considerado como um perdido. Os dois foram orar no templo. O fariseu, versículo 11, fala, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só, pastor, Jesus já mostrou aqui para nós aqui, que a pessoa quando vai orar, ele tem que ir de maneira humilde, reconhecer que você é um falho, que você é pecador, não achar que você é melhor do que os outros, e chama-se exaltação, né? Então isso mostra também, queridos, nessa parábola, porque é interessante, José Carlos, eu conheço pessoas que sofrem, né? Olha, mas será que Deus vai atender minha oração? Eu cometi tantas falhas, eu cometi tantos pecados, será que Deus vai atender minha oração? Eu quero dizer para você, meu amigo, se você for com esse mesmo espírito, com esse mesmo coração contrito deste publicano aqui, e você olhar para o Senhor, tenha misericórdia de mim que eu sou um pecador, você pode ter certeza, há um Deus no céu que vai ouvir a sua oração. Pode ter certeza disso. Amém? Por isso, tenha certeza disso. Vamos lá então, pastor? Quando a gente olha para essa parábola, né, pastor Luciano, os amigos do Facebook e também do YouTube, Cristo contou essa história sobre a diferença entre uma oração vazia e uma que Deus tem prazer em responder, né? Um cobrador de impostos, um fariseu, um religioso, eles estavam ali orando no templo, né? E no seu coração, o fariseu, ele achava melhor do que os outros. Sim. E certamente, quando que ele via aquele homem ali orando, ele tinha certeza que ali estava o quê? Um santo. Já o cobrador de impostos sabia que a sua vida era o quê? Indigna. Deus não vai ver a minha oração. E muitas vezes a gente tem
Essa situação do fariseu e do cobrador de impostos, né? Sim. Não, Deus só vai ouvir a minha oração, porque eu sigo a Bíblia, e eu estou sempre na igreja, eu devolvo dízimo, eu devolvo oferta, então eu ando certinho. Mas aquele lá que, sei lá quem é, Deus não vai ouvir. E aí Deus, através dessa parábola do fariseu e do publicano, ele demonstra o prazer que ele tem de ouvir a oração de uma pessoa de uma pessoa sincera, que está ali disposta ao quê? A abrir mesmo o seu coração. E aí ele tinha o quê? A vergonha de olhar para o céu. Mesmo assim ele apelou para o quê? Para a bondade de Deus. Ele suplicou o quê? As suas misericórdias. E aí, pastor Josiano, e você que está em casa neste momento, a oração é como abrir o coração a Deus e experimentar o seu perdão? Será que, pastor, e aí eu quero ver com o senhor agora, será que a oração, ela é como a gente abrir o coração a Deus e experimentar o perdão de Deus? É isso? Qual que é o poder da oração na vida de um cristão, pastor? Interessante. Na própria parábola, o pastor José Carlos lá fala que esse desceu justificado para a sua casa. Ou seja, ele experimentou o perdão, algo que ele tão queria. Então, de fato, quando você abre o coração a Deus, não precisa você inventar desculpa para o seu pecado. Tá ok, José Carlos? Ou seja, eu poderia muito bem falar assim: olha, Senhor, eu cometi um pecado, mas foi porque alguém da produção aqui, a Marli, o João, né, da produção, eles que me tentaram a cometer essa falha. Não, chega para Deus e fala assim: Senhor, eu pequei, sou um pecador miserável, estou abrindo meu coração, estou colocando tudo para fora. Interessante, o pastor José Carlos tem 2 salmos na Bíblia, os Salmos 32 e o Salmo 51, que é o Salmo de Davi. E ali ele mostra quando ele cometeu o seu pecado, né, isso é um pecado muito grave, e ele se arrependeu, e quando ele abriu o coração para Deus, ele fala assim que até ele sentiu melhor fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, abra o seu coração. Você está com sentimento de culpa, você está sentindo aquela coisa pesada, você sente que está distante de Deus. Abra o seu coração a Ele, clame por perdão e Deus te perdoará. Vamos então, pastor, agora para o nosso estudo, né? Tem as perguntas e respostas aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se o pessoal do Facebook e o pessoal do YouTube estão afiados agora, porque esse é um momento assim bem especial, aonde você pode participar conosco. Temos bastante gente e agora eu quero ver o pessoal participar conosco. Pastor, o que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Vamos ver lá o que Mateus capítulo 6, verso 6 nos diz. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? E você que está em casa neste momento, você que está nos acompanhando neste momento, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, verso 6, porque semana passada eu deixava o povo responder antes e teve casa que deu até briga. Como a gente não quer briga nos lares, eu vou deixar o pastor ler o texto bíblico e vou dar um tempo para você responder a pergunta ali nos nossos comentários, tá bom? Então, presta atenção na pergunta e no texto que o pastor vai ler. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Mateus capítulo 6, verso 6. Vamos lá então, Mateus capítulo 6, versículo 6, inclusive eu estava falando aqui sobre a oração do Pai Nosso, né? E ele então escreve, ou seja, você vai ler agora comigo, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui você está vendo aqui, pastor José Carlos, a oração individual, aquela oração secreta, aquela que você quer conversar com Deus sozinho, não é isso? A gente colocou até algumas opções ali. Vamos ver então as opções que nós temos e vamos ver. Aliás, essa na verdade vai ser para a pessoa preencher qual a palavra, né, que tem que colocar ali naquela lacuna, né? Tu, porém, quando? Aí você segue. E aí? Tu, porém, quando? O quê? O que você tem que ler ali? Pastor, repete o texto para ver se eles acertam a resposta. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai. Então, qual que é a palavra que tem que estar ali? Vamos ver se o pessoal vai responder aqui. Qual que é a palavra? Tu, porém, quando o quê? O que você tem que fazer? Escreva para nós aí nos comentários. Quero ver se o pessoal está atento ao texto. E aí, pastor, interessante que nesse verso de Mateus, capítulo 6, verso 6...
fala que Deus, ele ouve as nossas orações e lhe dá o quê? A resposta. Sim. E sabe o que é interessante, pastor? Que Deus, ele tem 3 modos de responder a nossa oração. Sim. Com um sim, com um não e com um espera. O sim é quando você ora e Deus diz assim, eu vou lhe conceder. O não é não, Sim. é não. E o espera é o quê? Espera um pouquinho aí, calma aí, paciência. Vamos ver se o pessoal está acertando aqui. A Martinha Cordeiro colocou Orares. O Diego de Castro colocou Orares. A Rosângela Soares de Souza colocou Orares. E aí, você que está no YouTube, você que está no Facebook, qual é a resposta? Tu, porém, quando que? Fala aí. Hoje o papai está meio tímido, né? Teve essa queda da internet, então o pessoal ficou meio tímido e tal. Vamos oferecer um presente aqui, pastor? Deixa eu pegar aqui. Pegar esse aqui, ó. Ó, se você estiver participando, você pode levar esse presente para casa, hein? Então eu quero dar esse presente para você, mas você tem que me ajudar lá nas respostas, tanto quem está no YouTube como você que está no Facebook. O Ezequiel colocou aqui, ó, só foi falar em presente, o povo começou a responder aqui, ó. A dona Ivanil Soares colocou aqui Orares, o Silvio Orares, o Ezequiel Orares, a Ivanil Orares, a Nilda Orares e o Silvio também colocou aqui Orares. Olha, vamos ver se eles acertaram? Vamos lá? É isso mesmo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, oras ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Agora, pastor, o que mais a Bíblia nos ensina sobre oração lá no livro de João, capítulo 14, versos 13 e 14? Vamos lá. João capítulo 14, versículo 13 e 14, né? Tem um texto que fala assim, vou ler para você aqui, porque a gente tem que orar, na verdade, assim, pastor José Carlos, temos que, toda a nossa oração é levada a Deus, especialmente Deus o Pai, né? Já vimos aqui no estudo anterior que tem Deus o Pai, tem Deus o Filho, não é isso, o Espírito Santo. Aí a oração é levada a Deus o Pai, mas tem que ser em nome de quem? Jesus chega e nos responde dessa maneira. Olha aí agora, João 14, 13 e 14 fala assim, e tudo quando pedirdes em meu nome, ou seja, Jesus estava falando, quando for pedir, tem que pedir no nome dele, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ok, agora, nós devemos pedir em nome de quem na oração? Responde aí para nós, em nome de quem nós devemos o quê? Pedir. Pedir ao Pai em nome de quem? Responda aí para nós nos nossos comentários da nossa live. A sua resposta, ela é muito importante. Tanto você que está pelo Facebook, tanto você que está pelo YouTube, nos acompanhando neste momento. O Diego colocou aqui, falou que é em nome de Jesus. A Glorinha falou aqui que é em nome de quem? Em nome de Jesus. E aí? Eu coloquei algumas opções. Você colocou as opções. Eu não tinha visto as opções. Mas vamos deixar o povo responder aqui. Em nome de Jesus, quem mais colocou aqui? A Martinha colocou em nome de Jesus. A Nilda colocou em nome de Jesus. A Rosângela em nome de Jesus. A Petrúcia em nome de Jesus. A Nilda em nome de Jesus. O mexicano em nome de Jesus. O José em nome de Jesus. O Silvio em nome de Jesus. O Ezequiel em nome de Jesus. Vamos ver se esse pessoal acertou. Em nome de quem nós devemos orar? Nós devemos orar em nome de Jesus. Então quer dizer, pastor, que se eu orar no nome de João Batista, não vai resolver. Se eu orar no nome de Maria, que é mãe de Jesus, também não vai resolver. Se eu orar no seu nome, pior ainda. Se eu orar no nome do irmão Rogério, aí lascou tudo, né? E se eu orar no nome de São Pedro? Por mais que ele for um homem muito santo, né, um homem dedicado ao Senhor, porém, essa não é orientação bíblica. Você vê que deixa bem claro, quando pedires alguma coisa, peça em meu nome. Não é em nome de anjos, não é em nome das pessoas que já morreram, tá ok? Nem também em nome de pessoas que estão vivas andando aqui na terra, em nome de nenhum pastor, não é isso? Nenhum líder religioso, tem que ser em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus, pastor? Porque conforme você está vendo aí, né, isso na imagem, né, Jesus é o nosso representante legal
lá no céu. Foi Ele que morreu por nós. É Ele que intercede por nós. E outra coisa também, pastor. Esse dia atrás alguém falou para mim, mas pastor, é tanta oração. Será que Jesus vai dar conta? Meu amigo, Jesus é Deus. E Ele pode ouvir as orações do mundo todo. Imagina, hoje nós somos quase 8 bilhões de habitantes. E se todos esses 8 bilhões de habitantes clamar a Deus no mesmo tempo, Deus tem poder para responder a todos eles. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Vamos lá então. Olha só, o pessoal está colocando aqui, ó. O Vilmor colocou em nome de Jesus. Deu um problema no internet. Em nome de Jesus. O Alinor, em nome de Jesus. O Rudinei, em nome de Jesus. A Selma Diniz também colocou ali, em nome de Jesus. Então, é em nome de Jesus, né? O pessoal aí acertou. Vamos agora para a terceira pergunta. O que a Bíblia ainda continua nos ensinando sobre oração lá no livro de Salmos 62, verso 8? Essa aqui agora eu já vi. Agora tem que completar a frase, né? Sim. Vamos ver qual que é a palavra-chave ali, e aí você vai completar aqui na nossa live nos comentários. Pastor, é com o senhor. Vamos lá, pastor José Carlos, o texto diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E vamos lá então, e agora, qual é a palavra que você tem que preencher ali naquela lacuna, ali naquela linha? Que palavra é essa? Né? Ele, o vosso, ou seja, derramai perante ele o vosso, vamos ver agora. Vamos ver, né? Começa com C e termina com O. Já ajudei, né? Começa com C e termina com O. Qual que é a palavra? De acordo com a Martinha, é coração. Com o Diego falou também que é coração. Será que esse povo vai acertar? Será que esta é a palavra, pastor Josiano? Interessante, pastor. Está percebendo hoje que o pessoal está acertando, meu amigo. Porque agora estamos fazendo de maneira correta, não é isso? Nós lemos o texto primeiro e aí você responde. Aí sim, aí vai dar certinho. Aí fica fácil, né? Porque da outra vez eu estava judiando deles, né? Na semana passada eu judiei de vocês, mas aí eu já conversei com Deus, pedi perdão e a gente ajustou aqui para ficar fácil para você. O Ezequiel colocou coração, Ivanil Soares coração, a Selma falou coração, a Rosângela falou coração, a Nilda colocou aqui coração, o José Roberto colocou aqui coração também. Vamos ver se o povo acertou? Acertou, é coração. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, e derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nós precisamos, amigo, você que está pelo YouTube, pelo Facebook, nós precisamos, mais do que nunca, abrir o nosso coração a Deus, contar tudo para Ele e confiar nele, pois Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Vamos para o próximo texto, pastor? Agora é verdadeiro e falso, é isso mesmo, pastor? Vamos ver agora. Vamos ver aqui o que o pastor Josiano colocou aqui Vamos lá. De acordo, pastor, com 1 Timóteo, capítulo 2:1. Aí nós temos duas para verdadeiro e falso. Eu quero saber de você qual que é a verdadeira. Será que é a letra A? A prática de súplicas, orações, intercessões e ação de graças, ou letra B, eu não preciso orar? Qual dessas duas é verdadeira? A letra A ou a letra B? Mas vamos conferir o texto bíblico. Ok, na Bíblia, queridos, você vai ver o seguinte, 1 Timóteo 2:1, lá fala assim, ó: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, olha aí, súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E agora, você acabou de ler o texto comigo, coloquei também na tela aqui. Qual é a resposta correta? É a A ou a B? Qual é a verdadeira e falsa, né, pastor José Carlos? Tem que ver agora esse negócio. Vamos ver o que o pessoal vai colocar aqui. Por enquanto, ninguém comentou nada. Será que eles estão com dúvida ainda depois de ler o texto da Bíblia? Pois é. Será que eu tenho que mostrar de novo o presente? Pode ser. E aí, é letra A ou a letra B que é a verdadeira? Será que é a letra A prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças? Ou letra B, eu não preciso orar? Vamos ver o que o povo está dizendo aqui? O Diego está dizendo letra A, a Ivanil letra A,
A Nilda diz que a letra A é a verdadeira. A Rosângela diz que a letra A é a verdadeira. O seu Alinor diz que a letra A é a verdadeira. O Vilmor diz que a letra A é a verdadeira. O Ezequiel diz que a letra A. O mexicano diz que é a letra A. E a Glorinha Machado diz que é a letra A. A Petrúcia falou aqui também que é a letra A. Vamos ver se o povo acertou? Vamos ver? Isso mesmo. A prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graças. Lembra que a gente falou no início? Que uma vida sem oração é uma vida morta o quê? Espiritualmente. Então, parabéns para você que está acertando. Vamos para a próxima pergunta, pastor? Vamos ver o que diz a próxima pergunta. Atos capítulo 16, verso 25. Vão ter que completar com a palavra. Sim. Vamos primeiro ler o texto para descobrir qual é a palavra para você comentar aqui no na nossa live. Boa noite para a Lucirene, que está acompanhando na nossa live, a Lucirene dos Santos. Ok, então, meus amigos, agora vamos ler Atos capítulo 16, versículo 25. Preste bem atenção na palavra-chave aí, hein? No versículo 25 fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E agora, qual é a palavra? Vamos lá, vamos esperar agora o pessoal responder aqui, pastor José Carlos. Vê se o pessoal entenderam bem, né? Paulo e Silas, o que eles faziam? Vamos lá, estavam presos. Aliás, pastor, eles tinham levado uma surra, uma surra terrível. Estavam ali presos, porque estavam pregando a palavra. E o que eles fizeram quando estavam lá na prisão? Vamos lá, eles, Paulo e Silas... De acordo com a Martinha, eles oravam. De acordo com o Diego Castro, eles oravam. E sabe, pastor, o que esse texto me ensina, e eu gosto desse verso que o senhor acabou de ler, porque nesse verso aqui mostra que nós devemos orar em todas as situações da vida. Porque nós temos a tendência de que quando tudo está bom, a gente não orar. Sim. A gente não orar. A gente muitas vezes, e algumas pessoas, elas acabam só orando quando elas estão passando por momentos difíceis na vida, nos momentos de decisões e tal. Então, quando a vida está numa pior, as pessoas, então eu vou buscar a Deus através da oração. Sim. E aí só usam a oração como um disque de emergência. Sim, ou seja, um pedido da lâmpada mágica. Que Deus vai... Pode falar, pastor. Sim, é como se fosse um pedido da lâmpada mágica. E na verdade, pastor José Carlos, tem até uns extremos aqui, né? Quando você está passando por lutas, algumas pessoas passando por lutas, o que acontece? Ao invés de eles buscarem a Deus, orarem a Deus, o que eles fazem? Eles começam a buscar outros meios para tentar aliviar aquela dor. Aí eles entram na bebida alcoólica, né? Eles entram na questão das drogas ali, começam a fazer coisas estranhas. Meu amigo, quando você estiver passando por luta, dificuldade, ore, siga o modelo do apóstolo Paulo, né? Vamos lá, então, ver o que o pessoal está respondendo. Vamos ver aqui, a Martinha falou que a palavra-chave, ali a palavra-chave não, a palavra ali do... A palavra ali do texto, né? Oravam, o Diego colocou oravam, a dona Ivanil Soares colocou oravam, a Lucirene oravam, o José Roberto oravam, a Nilda oravam, a Fran, boa noite, Fran, a Petrúcia colocou estavam orando, o Alinor oravam e cantavam, olha aí, ó. A Rosângela oravam, o Vimor oravam, o Jomar oravam, o mexicano cantavam e oravam, a Glorinha oravam e o Ezequiel colocaram ali também que oravam. Então, esse texto nos ensina, amigos, que não importa em quais situações você está passando, você, meu amigo do YouTube, e você, meu amigo do Facebook. Não importa que momento você está passando, todos os momentos de sua vida, eles precisam estar na presença de Deus, através da oração. Vamos ver se o povo acertou? Acertaram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Vamos para mais um texto, pastor? Daniel, capítulo 6, verso 10. E aí tem uma perguntinha aqui que eu achei interessante aqui. Quantas vezes Daniel orava por dia? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? E aí, pastor? Quantas vezes Daniel orava por dia? Deixa o pastor ler o texto aqui para você não errar a pergunta. Eu quero que você acerte para você levar o presente. Olha como eu sou bonzinho. Daniel 6:10. Vamos lá.
Daniel capítulo 6, versículo 10, pastor José Carlos, ele tinha um costume, né? Olha o que diz aqui, aliás, ele não estava em sua terra, ele estava agora cativo, né? Em outro local, lá na Babilônia. Olha o que diz Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, será que é bom explicar para eles o que é escritura? Daí o pessoal fala, mas que escritura é essa? Será? Essa escritura, querido, é o seguinte, o rei editou uma lei que todas as orações deveriam ser levadas a ele. Imaginou? A um rei, e não a Deus. E eles diziam o seguinte, qualquer pessoa que ore a outro Deus, estaria então sendo infiel para com o reino. E aí a sentença iria jogar onde, irmão Marli, o irmão Rogério? Na cova dos leões, não é isso? Isso, lembrarei. Olha, agora sim, agora depois que você descobriu qual é o contexto, vamos ler. Ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes, repito, quantas vezes? 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. E agora, pastor, quantas vezes esse servo de Deus, o Daniel, orava por dia? Vamos ver, será que é uma vez, 2 vezes ou 3 vezes? O mexicano falou aqui que é 3 vezes, o Alinor 3 vezes, a Ivanil Soares falou que é 3 vezes, boa noite para Cal Santos, ela fala, boa noite, irmãos, Jesus está voltando, que bom que você está conosco, o Gilmar 3 vezes, a Fran 3 vezes, o Ezequiel 3 vezes, a Martinha 3 vezes e a Nilda Menezes 3 vezes. Sabe o que esse texto me ensina de Daniel, capítulo 6, verso 10, pastor? É que nós devemos reservar um tempo e um espaço para a oração. Sim. Nós devemos dedicar um tempo. Daniel é um exemplo, né? Ele orava ali, de acordo com o pessoal está dizendo aqui, 3 vezes, né? Mas de acordo com a Bíblia, Daniel 6,10 fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, então ele tinha os seus momentos especiais de oração. Isso não quer dizer, pastor, que nós só devemos orar 3 vezes ao dia. Não, você está dirigindo, você pode estar orando. Você está lavando a louça, você pode estar orando. Você vai fazer uma prova na escola, na faculdade, você pode estar orando. Você está no seu trabalho, você pode estar orando. Sim. E aí, pastor, eu quero fazer uma outra pergunta aqui para deixar o senhor aqui na mira já. Pastor, Deus ele só ouve a oração que a gente faz de joelho? Se a gente estiver em pé, Deus não nos ouve. Se estiver sentado, Deus não nos ouve. Só existe a forma de joelho para Deus nos ouvir. Como que é isso? Enquanto o pessoal participa aqui. Isso, muito bom. Boa pergunta aí. Já estou começando a passar em apertos aqui. Queridos, na verdade, na Bíblia, você vai ver vários personagens bíblicos orando de várias maneiras, ou seja, de maneira diferente. Por exemplo, lembra quando nós estudamos aqui a parábola do publicano, né, do fariseu publicano? Ali diz que eles oravam de pé. Agora vimos Daniel orando de joelhos. Se você vai para a 2 Reis, a 1 Reis, que conta a história de Elias, lá fala que ele orou encurvado. Foi quando ele orou para que Deus mandasse chuva, né? Depois de 3 anos ali, diz que ele se encurvou. Se você vai, por exemplo, para 2 Samuel capítulo 6, eu não vou lembrar agora certinho ali, quando Davi estava orando pelo seu filho, né? Diz o texto que ele deitou no chão. Isso vai ver em outras ocasiões que pessoas oravam sentados, e o próprio rei Ezequias, que foi um rei de Israel, diz o texto que ele orou deitado, e Deus ouviu e ainda acrescentou 15 anos da sua vida. Então, queridos, não existe uma posição específica. Claro que você vai perceber que quando o povo de Deus se reuniam, ou uma oração específica, eles colocavam de joelho, com uma atitude de humildade perante Deus. Tá ok? Aí você fala, mas pastor, e vai que eu não tenho como me ajoelhar? Fique tranquilo. Você pode orar sentado, você pode orar de pé, e Deus atenderá a sua oração, tá ok? É isso aí. E o pessoal está respondendo aqui que foi 3 vezes, e o povo acertou. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele tinha 3 momentos de oração. Sim. E isso nos ensina que a gente precisa ter esses momentos especiais de oração, mas durante todo o nosso dia a gente pode estar orando e clamando a Deus. Ainda, continuando no livro de Daniel, né? E aqui agora vem o verdadeiro e o falso, né? O que Daniel fez ao orar? Daniel, capítulo 9, verso 4 e o verso 5. E aí, pastor, eu já faço a pergunta para o senhor aqui. O que devemos fazer ao orar? Nós devemos agradecer, confessar os pecados? E aí, eu quero saber do pessoal qual que é a verdadeira e qual que é a falsa, de acordo com Daniel, capítulo 9, versos 4 e o verso 5.
Interessante, pastor. Em Daniel 6, lá diz que ele dava graça diante do seu Deus, ou seja, agradeceu. Mas quando você chega em Daniel 9, há um problema. Tinha que se cumprir uma profecia, e a profecia não estava se cumprindo, que era a profecia das 70 semanas, que Deus revelou para Jeremias, está lá em Jeremias 25, versículo 11. E então ele percebeu que, peraí, por que essa profecia não está se cumprindo? Com certeza é porque nós pecamos contra Deus, e ele agora tinha que confessar esse pecado. E interessante, o José Carlos, na hora que ele foi confessar, vamos ler aqui agora, não teve como ele ir lá no templo de Jerusalém, lá para consultar o sacerdote, não, ao contrário, lá onde ele estava, na Babilônia, olha o que ele fez. Vamos lá? Daniel capítulo 9, versículo 4, fala assim: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que amam e guardam teus mandamentos. Versículo 5, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, na primeira oração lá que nós vimos em Daniel 6, ele agradeceu, mas quando você chega em Daniel 9, versículo 4 e 5, ele faz agora uma outra, ou seja, ele dirige a oração de uma maneira específica para algo muito importante. Vamos lá então, o que o pessoal está respondendo agora? Qual é a verdadeira e falsa aí? De acordo com o pessoal, a verdadeira é agradecer. De acordo com a dona Nilda, o Alinor colocou agradecia, a Ivanil agradeceu, o Vilmor agradecer, a Selma agradecia, a Fran, ele agradecia, a Petrúcia colocou, ele agradeceu, a Martinha colocou, confessou os seus pecados, a Rosângela colocou agradecer e confessar. De acordo com a Rosângela, as duas estão verdadeiras. Vamos ver quem acertou e quem errou essa situação? Vamos ver lá? O primeiro está o quê? Agradeceu. E a segunda... Gente, eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão porque era para eu ter alterado aqui, José Carlos do Céu. Está aparecendo no Brasil e no mundo agora. Gente, a resposta correta é AB, porque você vê lá que fala assim, ele confessou o pecado do povo diante de Deus. Então a resposta correta é AB. Então seria invertido. A é falsa, porque ele agradeceu lá em Daniel 6:10. Aqui em Daniel 9, 4, 5, aqui na verdade ele confessou os pecados. Então, a única que acertou foi a Rosângela, acertou ainda metade. Parece ter uma outra, é uma Martinha? A Martinha foi a única que acertou, foi a Martinha. Isso. Parabéns para você, Martinha. Você foi a única que acertou, confessou os seus pecados. O pessoal foi no primeiro texto e errou tudo. Tá vendo? Então, e a Rosângela acertou 50% da questão. Sim. Né? Mas o restante, erraram. E o pastor também errou, porque ele colocou errado aqui para vocês, tá vendo? Eu sou o bonzinho da história, ele que é o ruim. Tem que reconciliar agora, pastor José Carlos, é o seguinte, já que vocês erraram e eu errei, então vamos confessar nossos pecados, né, diante do Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas prometo que nas próximas slides ele vai estar corrigindo, eu não percebi esse detalhe ali. Pastor, vamos lá então, agora nós temos uma próxima pergunta, vamos lá. Vamos lá. Ainda sobre a oração, né? O que a oração ela pode nos ensinar? Vamos lá em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, e aqui, meu amigo, você vai ter que colocar as duas palavras, hein? Vamos saber quais são essas duas palavras? Boa noite aí para o Carlos da Luz, que está nos acompanhando também. Tem duas palavras que nós vamos ler agora em Mateus 7, 7 e 8, né? Fala assim, Jesus falou, né? Ele falou assim, pedi e dar-se-vos-ás, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. E aí, quais são essas duas palavras? Pedi, vamos lá, agora vamos ver com o pessoal. A dona Nilda falou para pedir misericórdia para o Senhor pelo que você fez. Tá bom? Oi, Manilda. E aí, quais são as duas palavras que o pastor ainda bem frisou ela, né? Pedir e buscar. Quais são as duas palavras que tem que estar ali? Já até dei a resposta para você, é só você copiar a resposta que eu dei, que eu sou muito bonzinho com você. Mas quais são as duas palavras? Comenta aí para a gente. Sabe, pastor, quando eu olho para esse texto de Mateus, capítulo 7, dos versos 7 a 8, nos ensina que nós devemos perseverar em oração. Sim. Nós devemos perseverar em oração. Vamos ver o que o povo está respondendo aqui. A Martinha falou pedir e buscai. O José colocou pedir e buscai. O Alinor pedir e buscai. A Nilda colocou pedir e buscai.
A Petrúcia colocou pedi e buscai. A Fran, lá do São Roque, colocou pedi e buscar. Vamos ver mais o que o pessoal está colocando aqui. A Rosângela colocou ali pedir e buscar. A Glorinha pedir e buscar. A Selma Diniz pedir e buscar. A Dona Ivanil pedir e buscar. Vamos ver se esse povo está acertando, pastor? Vamos lá ver? Pedir e dai-se-vos-á. Buscai e o quê? E achareis. E agora aqui chega aquele momento especial de você escrever aqui o seu pedido de oração. Fique à vontade, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, você pode escrever aí o seu pedido de oração. Você também pode, nesse momento, pastor, mandar a sua pergunta da Bíblia. Você tem alguma dúvida sobre o tema de hoje ou algum outro tema? Fique à vontade, faça aí o seu pedido de oração, que daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos estar orando por você. E também, pastor, é o momento do pessoal colocar a palavra-chave. Nós estamos esquecendo da palavra-chave. A palavra-chave começa com O e termina com O. Agora eu dificultei mais, né? A palavra-chave começa com O e termina com O. Qual que é a palavra-chave? Coloque aí. Esse é o momento. E também é o momento de eu te fazer um convite muito especial para que você possa assistir a nossa TV, rádio e internet Novo Tempo, o canal da Esperança. Você tem aí o Revista Novo Tempo, você tem o programa para as crianças com a tia Cecel, tem aí o pastor Gilson Brito com o Voz da Profecia, você tem o Wesley Fonseca com o Caixa de Música, e o Caixa de Música agora está no novo formato, está num bate-papo, podcast, é bem bacana o programa Caixa de Música. Você tem ali o Cris Magalhães com o Entre Família de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 2h da tarde. Você tem o pastor e doutor Rodrigo Silva, com o programa Evidências. Você tem aí o verdadeiro Tito e o verdadeiro Leandro Quadros, na Mira da Verdade. Você tem ali o pastor Rafael Rossi, no Arena do Futuro. Você tem aí uma programação especial e ainda você tem o Feliz 7 Play, que você pode acessar ali com séries para criança, adultos, jovens, idosos. Vale a pena você participar e assistir a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E falando em TV Novo Tempo, tem que mandar um abraço para o meu amigo, porque se eu não mandar um abraço para ele, ele vai ficar bravo comigo, que é o pastor Agemiro, que está lá na casa dele, nos acompanhando, ele que é responsável pela Novo Tempo aqui na região sul do Paraná, e pode ser que em algum momento o pastor Agemiro entre em contato com você, você que já pediu algum material da TV Novo Tempo, pode ser que em algum momento ele vai entrar com você para orar com você, é o pastor Agemiro, atenda ele bem aí pelo WhatsApp, ore junto com ele, e ele sempre ele sempre manda uns presentinhos assim, para o pessoal que pede material e tal, né? E aí é o seguinte, você já aproveita quando ele entrar em contato com você, você fala, pastor, e o meu presente, que o pastor José e o pastor José não falou, que o senhor vai dar um presente para nós, e ele vai dar um presente da TV Novo Tempo para você, aí eu e o Josiano passamos lá na associação e trazemos até a sua casa. E se você quiser conhecer o pastor Agemiro, a gente também marca um dia para ele vir aqui, e já vamos deixar o convite aqui para ele, né, para quem sabe uma quinta-feira, ele esteja participando conosco aqui na mesa, né, pastor Agemiro? O senhor é o nosso convidado especial, marca aí na sua agenda, né, porque o pastor Agemiro é um grande amigo, sempre está nos acompanhando. E falando, pastor, na TV e Rádio Novo Tempo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, eu sempre estou lá no Conexão Gospel da Rádio Cidadão, na 88.1, você que mora em Malé, você pode me acompanhar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9, né? Primeiro começa ali a Loriane, conversando, falando, mandando abraço, mandando música, e lá pelas 8h30 da manhã, eu entro com o estudo da Palavra de Deus, e nós estamos com uma série muito especial, que é a série O Grande Conflito Dentro do Apocalipse, e o tema de amanhã você não pode perder, é às 8h30 da manhã, desculpa, começa às 8, você já começa a acompanhar às 8 da manhã a Loriane, aí vai até às 9, você pode pedir ali a música que a Loriane toca para você, e 8h30 eu entro ali com a Palavra de Deus, e o tema de amanhã está especial, eu convido você a nos acompanhar de segunda a sexta-feira, lá na Rádio Cidadão 88.1 FM, e nas quartas-feiras, o irmão Rogério e eu estamos aqui na Rádio Cidade de Paulo Frontin, às 13h10, popularmente conhecida a 1h10 da tarde, com o nosso programa aqui, e você não pode perder. E eu sei que lá em São Mateus também a igreja tem um horário lá, que é o programa Voz da Profecia, e vai de que horário a que horário para o povo que está em casa também nos acompanhar na rádio, que nós estamos chique. Sim.
na rádio RDX, das 19h30 às 20h30, né? Isso, toda sexta-feira estamos ali. Aliás, amanhã, já está sendo convidado para amanhã assistir. Você pode assistir também tanto no online ou ligar o rádio ali e acompanhar. Então tá bom. Então acompanhe os nossos programas de rádio aqui da nossa região e tenha esses momentos com Deus. E você também pode, pastor, como que a pessoa pode encontrar uma igreja adventista do sétimo dia? Nos conta aí. Talvez você esteja procurando, eu queria tanto visitar uma igreja adventista, como é que eu vou saber aonde está essa igreja? Você pode entrar na internet, colocar ali, encontre uma igreja, só você escrever, encontre uma igreja, ele vai mostrar para você uma igreja bem próxima, mais próxima que estiver da sua casa ali, tá bom? Só você fazer isso, automaticamente ele vai direcionar você, e aí lá vai ter os horários certinho para que você possa fazer-nos uma visita. Nós temos culto no domingo à noite, quarta à noite e sábado pela manhã. E ao chegar na igreja, você pode se apresentar, olha, foi o pastor Luciano, ou o pastor José Carlos, que mostrou como chegar até aqui. Eles vão dar um abraço muito forte em vocês lá e vão receber muito bem. Ok, então visite a Igreja Adventista do Sétimo Dia, um lugar de esperança para você e sua família. Vamos voltar aqui para o estudo, né? Depois dos nossos momentos do anúncio, do recado. A gente precisa faturar, não ganha nada para isso, mas a gente faz com o maior gosto e alegria o momento do intervalo comercial aqui na nossa live. Pastor, agora, qual foi, e aí eu quero ver agora se o povo vai acertar, né? Qual foi a condição apresentada por Jesus no final de sua oração? Lá de acordo com Marcos capítulo 14, verso 36. Nós vamos fazer o seguinte, se a pessoa acha que a verdadeira seja feita a vontade de Deus, ela vai escrever azul. Se ela acha que a resposta verdadeira seja feita a vontade do homem, ela vai escrever vermelho. Pode ser assim? Então vamos ver. Qual que é a condição apresentada por Jesus no final de sua oração? Se for a verdadeira, você vai escrever azul. Se a verdadeira for azul, você escreve azul. Se a verdadeira for vermelha, você escreve vermelha. Mas vamos para o texto. Marcos 14, 36, Jesus chegou a dizer o seguinte, né? E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ok, então, seja feita a vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus. Vamos ver se o povo está acertando aqui. A Martinha, deixa eu ver aqui, começando aqui, a Rosângela colocou azul, a Martinha colocou azul, a Glorinha colocou azul, a Nilda colocou azul, a Selma colocou azul, a Petrúcia colocou azul, a Ivanil Soares colocou azul, o Carlos da Luz azul, a Marli azul, o Alinor lá do São Roque azul, a Fran lá do São Roque azul, o Vilmor azul, a Cleusa Gara, lá de Gará, de Londrina, Paraná, nos acompanhando, colocou azul e o Diego colocou azul. Vamos ver se o povo acertou? Isso mesmo. Então a verdadeira seja feito o quê? A vontade de Deus. A condição apresentada por Jesus, pastor, foi o que? A vontade do Pai. Ao exemplo de Cristo, devemos exercitar a nossa humildade e nos submeter ao quê? Ao Senhor. E vamos agora, pastor, responder a próxima pergunta. Jesus orou por quais pessoas? De acordo com João 17, verso 20. E vamos ver qual palavra eles têm que colocar ali. Vamos lá então, João 17, 20. Veja o que Jesus disse nessa oração, né? Não rogo somente por estes, ele está orando pelos discípulos, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Jesus orou por quais pessoas? Agora é hora de você responder. Coloque aí qual é a resposta. Vamos ver se o pessoal está participando aí. Vamos ver, estamos aqui esperando o pessoal para participar. Vamos ver aqui, o pessoal ainda está um pouquinho atrasado aqui. Sim. A Roseli colocou azul, mas a azul era da outra... Porque ainda está chegando ainda. Da outra resposta, né? Eu acho que deu uma travadinha, o pessoal falou que está dando uma travadinha na live. João, dá uma olhadinha que parece que a live está travada. A Martinha Cordeiro colocou aqueles. Será que só a Martinha vai acertar aqui de novo? A Martinha tá firme e forte ali, né? Sempre ali participando e tal. A Rosângela colocou aqueles. Vamos ver aqui o pessoal participando aqui.
vendo, vamos ver se o povo vai acertar, né? O pessoal do YouTube também pode escrever ali no chat. A Selma colocou aqueles, a Ivanil Soares aqueles, o Diego de Castro colocou aqueles, a Glorinha Machado colocou aqueles. Vamos ver quem mais aqui que o pessoal está colocando aqui. Vamos ver se o pessoal já acertou, pastor? Vamos ver. O Rodinei colocou aqueles, o Diego aqueles, a Nilda colocou aqueles também, a Petrúcia aqueles, e a resposta está o quê? Certa, aqueles. Sim. E a Fran também acertou. Vamos agora, pastor, para a próxima pergunta. Essa é legal. A exemplo de Jesus, o que nós devemos fazer? Pastor, qual que é a palavra aqui, ou as palavras, né? Porque são 3 palavras, que está descrita lá em Tiago 5,16. Ok, então, agora vamos ver aqui a importância, né, de orarmos um pelos outros, né? Então, vamos lá, Tiago 5,16, veja o que está escrito, né? Fala assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, repito, e orai uns pelos outros para serdes curado, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, né? Nessa versão está assim, oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos lá, ver o que o pessoal vai responder? Vamos ver quais são as 3 palavras, uns pelos outros. Será que são essas palavras? Eu quero ajudar o povo, né? Quem sabe é uns pelos outros. Pastor, aqui tem uma parte desse texto que eu sempre gosto de explicar e eu quero ver com você agora. Porque fala ali, confessai as vossas culpas uns aos outros. Só que a gente falou que a gente só pode confessar os nossos pecados a Jesus, certo? Agora, o que esse texto quer dizer? Então eu tenho que sair contando para você o meu pecado, o meu erro, confessar para você? Porque o texto fala ali, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pastor, o que isso quer dizer? A gente tem que confessar os nossos pecados para os outros, aquele pecado que só eu e Deus sabemos? Como que é isso? Conta para nós aí. Interessante, pastor. Quando você peca contra Deus, é com Ele que você tem que resolver esse problema. Agora, quando você ofende, você magoa um amigo, um irmão, não é isso? E você sabe que você magoou e ele está ali sofrendo com isso. O seu dever, como cristão, você que ama Jesus, quer ir para o céu, qual é o seu dever? É você ir procurar essa pessoa e pedir desculpa, pedir perdão. Uma vez que se confesse ali, não é isso? Confesse sua desculpa e perdão, você abre caminhos para que Deus então entre em sua vida e opere seus milagres, né? Interessante, pastor. Quando você pega a oração de Mateus 6, né? O texto lá de Mateus 6, Jesus falando sobre a questão da oração, para a gente orar com o coração livre, tranquilo, primeiro, se você tem alguma mágoa de alguém, se você está com aquele ódio, né? Aquela mágoa, aquela raiva, aquele desejo de vingança, ore a Deus, peça para Deus libertar você disso e você libera esse perdão. Não, ou seja, imagina você procurar Deus pedindo perdão e você não consegue perdoar o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, seu familiar. É exatamente isso que o texto está dizendo. É tanto, o pastor José Carlos, de uma maneira mais prática, se você tem alguma mágoa contra alguém, procure essa pessoa. Resolva isso, para que Deus possa agir na sua vida mais ainda. Se essa pessoa, por exemplo, mora distante, dê um jeito de ligar para ela, mandar uma mensagem para ela, tá ok? Porque com certeza vai ser bênção na sua vida. Seu coração vai ficar mais saudável e você vai ser mais feliz com Deus. Vamos responder aqui, vamos ver se o pessoal está acertando. A Martinha falou uns pelos outros, a Glorinha orar uns pelos outros, o Diego uns pelos outros, a Cleusa uns pelos outros, a Rosângela uns pelos outros, a Selma uns pelos outros, a Nilda uns pelos outros e a Ivanil também uns pelos outros. Vamos ver se o povo acertou? Eles acertaram, uns pelos outros. Sabe, amigos, quando a gente olha para esse momento, a gente vê, ore de modo que restaurador. E quais são as dicas que Deus ele passa para mim e para você? Primeiro, ame os seus inimigos. Esse é o primeiro ponto. Porque amar um amigo é fácil. Sim. Eu gosto do Josiano é meu amigo. Sim. Agora, amar um inimigo é muito mais difícil. E aí, orar pelo inimigo, aí que é o mais difícil. E não vale orar pela morte da pessoa. Tem que orar por bênçãos, por coisas boas para ele, né? Então não vale isso. Então a gente precisa amar o quê? O nosso inimigo. Sim. Não cair em tentação. Pregar a palavra de Deus.
interceder pelos enfermos, clamar por sabedoria, perdoe quem ofende você. Esse é o modo da gente orar, restaurador, que Jesus o que nos ensina. Mas pastor, será que existe um método de como orar? Explica para nós esse método. Interessante, queridos. Em resumo, aquilo que você está vendo aí na tela, não é isso? Então, quando você for orar, né, uma orientação, quando você pega a oração do Pai Nosso e outras orações da Bíblia, exalte o nome de Deus, exalte. Veja a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Exalte o nome de Deus. No meio dessa oração, vamos ver se você exaltou o nome de Deus, você, né, glorificou o nome de Deus, agora você vai fazer o quê? Louve a Deus, agradeça a Ele, confesse os seus pecados, não é isso? Confesse os pecados, peça perdão e interceda pelas pessoas. Isso mesmo, interceda. Um dia desse, o José Carlos estava no estudo falando sobre orar pelas pessoas e alguém ficou com dúvida, pastor, mas nós temos que orar pelas pessoas? Sim, Jesus orava, os discípulos oravam, né? Então nós temos que orar também. E por fim, quando você estiver terminando a sua oração ali, reafirme, não é isso, a sua confiança na intercessão de Cristo. Confie na intercessão de Cristo. Jesus vai fazer o melhor por você e por aquela pessoa. Inclusive, pastor José Carlos, quanto eu já fui abençoado por saber que tem pessoas que oraram por mim. E quão bom ouvir quando a pessoa fala assim, pastor Josiano, eu estou orando por você. Meu amigo, isso é o maior presente. Ou mais ainda, quantas vezes pessoas foram abençoadas porque outros oraram, né? Então nós temos que orar um pelos outros, sim, de acordo com a palavra de Deus. Pastor, agora nós estamos chegando no momento final do nosso estudo. E não podemos terminar esse estudo sem tomarmos uma decisão. Tem que haver uma mudança em nossa vida com respeito a esse assunto. Agora eu coloco em suas mãos. Depois de nós termos aprendido mais um pouco sobre a oração, ao conhecer mais sobre a oração, você entendeu que ela é necessária e que você deve orar todos os dias, individualmente e com sua família. Você quer fazer da oração uma prática, não como uma prática, mas como um estilo de vida da sua vida. Você quer, então você vai escrever para nós assim: eu quero. Escreva aí, eu quero. É o meu compromisso de fé. Eu quero ter esse momento todos os dias de oração. Eu quero que a minha família também esteja ali orando, todos juntos. Eu quero. Você escreva aqui para nós, eu quero. E daqui a pouco o pastor Josiano vai estar orando por sua decisão, vai estar orando pela sua escolha. Amigo, amiga, a oração, ela é a respiração da alma. Se nós não conversamos com Deus, nós morremos espiritualmente. Mas eu quero saber se você, amigo, amiga, você que está aí do outro lado, você quer tomar essa decisão, dizer o seguinte: eu quero ter uma vida de oração. A Marli colocou aqui, eu quero. A Rosângela colocou, eu quero, louvado seja Deus. O Diego colocou, eu quero. Quem mais aqui? A Glorinha colocou, eu quero. A Fran colocou, eu quero. O mexicano colocou, eu quero. A Ivanil colocou, eu quero que a minha família esteja tudo junto. O João colocou, eu quero. A Cleusa colocou, eu quero. A Selma Diniz colocou, eu quero. A Bianca que também colocou, eu também quero. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela sua decisão, pela sua escolha. Obrigado porque você está decidindo de colocar a oração como um estilo de vida, como algo especial na sua vida. A Petrúcia colocou, eu quero. O Juarez e a Leila e a família que estão lá nos assistindo colocou, eu quero. Você que está no YouTube também pode escrever se você quer. A Vanderleia colocou, eu quero. A Nilda colocou, eu quero que a minha família siga a Deus. Amém. Louvado seja Deus. E tudo começa com o quê? Com a oração. Com a oração. E pastor Josiano, eu quero convidar o senhor neste momento para fazer essa oração por essa entrega de cada amigo e de cada amiga. Vamos orar? Convido a você agora a... Você pode orar sentado, em pé, de joelhos, do jeito que você achar melhor. E vamos fazer essa entrega ao nosso Deus. Pai eterno, é nessa noite, nós louvamos a Ti, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Aprendemos aqui, Senhor, que não podemos viver sem oração, sem ter essa comunhão contigo. Nós queremos, meu Deus, mais uma vez nessa noite, abrir nosso coração perante Ti, Senhor.
Se nós temos alguma coisa errada em nossa vida, algum pecado, que o Senhor tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados e que nada venha atrapalhar nossa comunicação contigo. Pai Santo, nessa noite também eu oro intercedendo por cada amigo, por cada familiar que está acompanhando, que está tomando a sua decisão de começar agora, meu Pai, estar mais firme com o Senhor orando, buscando mais, dedicando tempo, reservando horários para estar na presença do Senhor, que o Senhor venha estar abençoando abundantemente, Pai. Amém. Seja com cada um aqui, seja conosco também. Tudo isso nós te rogamos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Agora chega aquele momento especial, o momento das perguntas e respostas, e eu começo com a primeira pergunta, pastor. Qual que é a posição de orar? Interessante, pastor. Nós temos aqui algumas perguntas frequentes, né, que as pessoas sempre fazem. Inclusive, tu já fez essa pergunta, né? Então você percebe o seguinte, que a questão da posição de orar, igual eu falei agora há pouco, você vai ver personagens bíblicos orando de joelho, né? Personagem bíblico orando sentado, em pé, não é isso? Há outros oraram até mesmo deitado, igual o rei Ezequias. Então não existe ali, o pastor José Carlos, de uma maneira específica, Deus só atende se você orar nessa posição aqui. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Você pode, claro, se você quiser orar de joelho, de uma maneira que você está assim, se humilhando perante o Senhor, não há problema algum. Mas você que ora sentado, em pé, Deus também responde. Agora, pastor, por que a gente olha de olhos fechados? Por que a gente fecha os olhos? Ah, tá ok, então. Muito bem. Por que a gente fecha os olhos? Interessante, pastor José Carlos, não tem nenhum texto na Bíblia que fala assim, olha, feche os seus olhos. Alguns usam até aquele texto lá que Jesus fala assim, quando você quiser orar oração secreta, entre no seu quarto, feche a porta, e alguns se aplicam aos olhos ali. A questão de orar com os olhos fechados, querido, é mais uma questão de concentração, tá ok? Porque se você tiver com olhos abertos, e vamos imaginar você está orando ali, você acaba, como poderia usar a palavra? Você acaba tirando a concentração, não é isso? Alguma coisa tirou você daquilo ali. Então, ao você orar, tem que ser de uma maneira assim, você concentra naquilo, tá ok? Você está falando para Deus ali, conversando com Ele. Então, essa é a razão de orar com os olhos fechados. Mas imagina o seguinte, pastor Zé Carlos, imagina que você gosta de andar dirigindo aí, tal, correndo a 200 km por hora por aí. Exagera também. Imagina que você fala, eu tenho que orar, eu vou ter que orar pela Martinha, né? A Martinha, que a casa pegou fogo e tal. Eu vou fechar meus olhos aqui e vou orar. Meu amigo, você não sabe o que vai acontecer, não é isso? Então não é isso. Então você pode também orar de olhos abertos. Mas para que haja uma concentração, você pode fechar os olhos. Agora, pastor, tem alguma diferença entre uma oração e uma reza? Existe essa diferença? De fato, pastor, lembra que nós, bem no início, lá falando do nosso estudo, né? A oração é você abrir o coração a Deus como um amigo. A reza, ela te ensina você a fazer o quê? Tudo bem, pela reza você aprende também muita coisa. Porém, é que pela reza é algo que você tem que decorar. Esse dia atrás alguém chegou para mim, pastor, escreve uma oração aí para eu aprender a orar. Não, orar é você falar com Deus, não é você pegar alguma coisa, não tem que memorizar isso. Não, calma, orar é você falar com Deus. Essa é a diferença entre oração e reza. Oração é aquilo que está lá escrito em Jeremias capítulo 29. Eu vou até procurar esse texto aqui, pastor. Sei que o nosso tempo, nós já estouramos o tempo, a internet caiu, não acabou tomando tempo ali. Mas em Jeremias tem um texto que eu gosto sempre de ler para os nossos amigos. Olha o que Deus se agrada. Eu vou ler para você aqui. Jeremias capítulo 29. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ver se eu estou com o texto exato. Isso. Parece 29 mesmo? Agora acabei me perdendo, meu amigo. O texto fala assim: vocês passarão a orar a mim, e eu responderei quando vocês orarem de todo o vosso coração. É isso aí, né? Todo o vosso coração. Então, isso quer dizer o seguinte, que Deus quer que você busque a Ele com todo o vosso coração, não é isso? Então, essa é a diferença entre reza e oração. Agora, pastor, por exemplo, eu estou na igreja e tem um momento da oração coletiva, né? Sim. Quando, por exemplo, um irmão, uma irmã, um pastor está ali orando, um líder religioso, o outro que está lá sentado no banco pode começar a gritar, falar línguas estranhas, que ninguém entende, orar junto. O que a Bíblia orienta sobre isso, pastor? Lembra que agora há pouco nós falamos assim, se os 8 bilhões de habitantes no mundo buscassem a Deus em oração, Deus responderia a todos eles? Sim, nós vimos que sim. Numa igreja, querido, num culto ali, imagina o seguinte,
Todos podem orar ao mesmo tempo? Não há problema algum, podem sim, não há nenhuma proibição para isso. Mas o grande porém é que quando você vai orar, você tem que saber a questão do nível de concentração, porque se imagina você orando, José Carlos, imagina nós dois aqui orando, e eu para me concentrar vou ter que falar mais alto que você, porque senão eu não, ou seja, eu vou acabar entrando na sua oração. Então, a recomendação é essa, cada um ora em seu cantinho, tá ok? Lembre-se que Deus pode ouvir até mesmo os seus pensamentos. E interessante, José Carlos, nós temos, ou seja, na Igreja Adventista nós temos o costume de orar de maneira coletiva. Reunimos ali em grupo, cada um no seu local, cada um fica orando ali, não é isso? De maneira baixa, para não atrapalhar o outro, então não há problema algum. Porque senão daqui a pouco você vai querer falar mais alto, eu vou querer falar mais alto que minha potência, né? Eu tenho uma caixa mais potente, aí lá vem o José com a caixa mais potente também, imagina o alvoroço e aquela gritaria que ninguém vai entender nada. E aí, ou seja, aquela oração que deveria ter uma concentração, acaba perdendo, né? Agora, pastor, nesse caminho, existe assim um horário específico para a gente orar? Interessante, pastor José. Não existe. Você vê que, por mais que Daniel tinha ali os seus momentos específicos, mas você pode orar em outros horários. Agora, existe sim momentos de oração que você tem assim uma concentração melhor. Por exemplo, há um texto lá em Provérbios que Deus fala assim: eu amo aqueles que de madrugada me buscam. Está lá em Provérbios capítulo 8, né? Ou seja, quando você se levanta de madrugada, não tem barulho, não tem música, não tem aquelas correrias de carro, cachorro latindo, gente gritando. A esposa brigando. Eita, agora você pegou. Eu não posso repetir isso aqui, não. Tá ok. Imagina ali, televisão ligada, som ligado, o nível de concentração sua não vai ser aquela mesma coisa de você levantar de madrugada, tudo em silêncio. E você abre o seu coração perante Deus, você está com a mente ali voltada para Ele. Meu amigo, olha, quantas vezes já levantei de madrugada para orar e a gente vê Deus agindo assim de uma maneira especial. Tá ok? Vamos lá então. O que eu falei ali, que ele não quis repetir, né, é que a questão, das vezes, da mulher brigando, né, da mulher falando, né, perturbando no momento da oração. Agora, pastor, eu vou aproveitar 2 perguntas para fazer uma. Isso. Eu posso orar pelas pessoas que já morreram? Eu posso orar pedindo para aquele ente querido meu que está lá morto no cemitério e tal, né? Eu posso orar por ele, eu posso pedir ajuda dele. O que a Bíblia ela fala a respeito disso? Interessante, pastor. Sobre a questão de orar por pessoas que já morreram. A Bíblia não recomenda isso. Colocamos aqui, vocês perguntam, pode até você deixar aí, fica à vontade, José. Porque é o seguinte, alguns têm o costume de orar para as pessoas que já morreram. Queridos, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ela fala assim, depois que a pessoa morreu, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Morreu, né? Se ele entra em estado de esquecimento. Aliás, vamos ter um estudo sobre esse assunto aqui, né? Mais para frente. Isso. Olha o que diz Isaías capítulo 8, versículo 19. Deus tem uma orientação para mim e para você aqui. Em vez de ficar orando pelos mortos, né, buscando consultar eles para saber o que eles podem te responder, olha o que diz Isaías 8, 19. Isaías 8, 19 fala assim, quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Ao favor dos vivos, se consultarão os mortos? Então a orientação bíblica não é consultar os mortos, Deus proíbe isso aqui, queridos. Tá ok? Se você ler lá em Deuteronômio capítulo 18, há uma proibição assim bem radical mesmo, Deus não gosta desse tipo de coisa. Você tem que consultar a Deus, orar para Deus. Aí tem aquela outra pergunta que você citou ali, acabei até esquecendo, Zé Carlos. Deixa eu ver ali, a outra pergunta era sobre, posso orar pedindo ajuda de alguém que já morreu? De alguém que... Não, queridos. A única pessoa que você pode pedir ajuda que já morreu, mas ele ressuscitou, essa ajuda é de Jesus, tá ok? Você poderia falar assim, mas eu tenho um familiar que já morreu, eu vou pedir a ajuda dele. Não, querido, a Bíblia não recomenda que faça isso, né? A Bíblia é o mesmo texto de Jeremias 8, versículo 19, lá fala que você não pode fazer esse tipo de coisa, né? O que já morreu, imagina o seguinte, José Carlos, imagina o apóstolo Paulo, um homem de Deus, meu amigo, morreu, mas a Bíblia não recomenda consultar ele. Imagina, por exemplo, quer ver outros ainda? O apóstolo São Pedro, Tiago, Mateus, aliás, até mesmo a mãe de Jesus, uma mulher santa, né? Maria, né? Mãe de Jesus, já morreu, ela descansa no Senhor, um dia voltará à vida na volta de Cristo. A Bíblia fala que não podemos jamais consultar os mortos. Ok. A dona Cleusa falou aqui, que eu falei das mulheres brigando, né? Mas também tem marido que briga na hora da oração quando as mulheres estão fazendo. Por que você fechou a Bíblia? Tem mais uma pergunta aqui. Tem mais perguntas? Tem. Não, mas essa aí eu poderia fazer para você. Não, eu não posso porque foi meu pai que fez. Aí, quando for o seu sogro, eu respondo. Quando for a Cimeia, eu respondo, entendeu? Para não dar briga em casa. Seu mexicano. Para não dar briga em casa. Vamos lá. Quem são
os 3 espíritos imundos que a Bíblia diz? Ok, esse texto está lá em Apocalipse, capítulo. Eu acho que. Essa aqui, na verdade, o mexicano, né? Essa resposta do mexicano, quem daria assim uma excelente resposta para isso aqui seria o seu filho, o José Carlos, porque ele está sendo especialista em profecia, né? Bem, vamos lá. Quando você vai abrir Apocalipse capítulo 16, fala desses 3 espíritos imundos, né? Apocalipse capítulo 16, tá ok? Versículo 13 e o versículo 14 em diante, né? Fala assim, ó. Então me saí da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los à peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você percebe ali, como é que chama? Mexicano, né? Irmão mexicano, e todos os demais amigos que estão acompanhando na live, que na verdade você vê ali as forças do mal se arregimentando, se unindo para perseguir, fazer a última perseguição contra o povo de Deus. Quando você vê a questão do dragão aqui, é um simbolismo a todas as religiões espiritualistas, né? Religiões ocultistas, que têm a prática de feitiçaria e etc e tal. Quando você vai para essa besta, ela simboliza aquela primeira besta lá de Apocalipse capítulo 13, né, versículo 1 em diante, que tem 2 bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. Aquela besta que tem uma aplicação direta ali, não é isso, ao reino romano, ela mostra que tem ali um sistema de segmento, não é isso, de crenças que ele tem, que eles vão se unir junto com o inimigo, junto com Satanás, para perseguir o povo de Deus. E quando você vai para os falsos profetas, que simboliza a segunda besta do Apocalipse 13, ali apresenta também um outro também tipo de religião, que se professa também cristã, né? Que até de fato creem na Bíblia, creem em Jesus, mas não vão seguir toda a verdade bíblica, eles vão se unir, então, para fazer a perseguição contra o povo de Deus. Então, isso simboliza os 3 espíritos imundos aqui de Apocalipse capítulo 16, 13 e 14. Tem mais uma pergunta, pastor. Se eu orar de olhos abertos enquanto estou fazendo algo, serei ouvido? José Roberto. José Roberto, não, José Roberto, hoje eu vou responder. Não, José Roberto vai ficar de marcação comigo, né? Vamos lá então. José Roberto, essa questão do orar do olho aberto, deixa eu ver aqui. Meu nível de concentração hoje não está muito legal aqui. Se eu orar de olhos abertos enquanto estou fazendo algo, serei ouvido por Deus? Sim, José Roberto, sim, meu amigo, porque na verdade lembra que a questão do orar de olhos fechados é só uma questão mais de concentração, mas você pode estar de olhos abertos orando e quantas orações Deus já me ouviu, eu ali estar de olhos abertos, mas ali fixo em Deus, Senhor, estou fazendo isso aqui, mas a minha mente ligada em Ti. Aliás, José Carlos, vou confessar um negócio aqui, meu amigo, eu acho que alguns amigos já fizeram isso, tomando banho, meu amigo. Você está ali tomando banho, mas a preocupação sua está tão grande sobre aquele assunto, a sua mente está tão elevada naquilo ali, que mesmo tomando banho, e você clama a Deus, e a resposta vem. Então, quer dizer que, José Roberto, fique tranquilo, que mesmo com os olhos abertos, Deus pode responder a sua oração. Lembre-se, não tem nenhum texto na Bíblia que manda você fechar os olhos. O fechar dos olhos é mais um costume para nível de concentração. Ok, obrigado, pastor. E o nosso momento de perguntas e respostas volta na próxima quinta-feira. Vamos agora com aquele momento especial que a gente pode orar com você e por você. A Martinha pede oração por ela e pela família. A Ivanil Soares pede pela filha Marta, o esposo Vilmar e família, pela família do Castilho, pela saúde do Ailton Soares, pela amiga Maria de Lourdes e o esposo André e pela sua casa. A Glaucinei pede oração. O Glaucinei pede oração pela esposa, Cleide, e para o pastor e pela sua mãe Isabel. A Janete Oliveira pede oração e clama a Deus a cura mental de sua filha Lívia e para o seu esposo Júnior. A Glorinha Machado pede oração pela família, vizinhos, pelas crianças que ela cuida em casa e pelo seu lar, pelos enfermos e afastados. A dona Ivanil também pede oração pela família, pela sua mãe, pelo seu pai, seu irmão, pela sua avó, e o Ivanilson Soares dos Santos, o avô Antônio Castilhos, e por ela. A Rosângela Soares de Souza pede oração pelos irmãos da igreja, que são lá do São João do Triunfo, principalmente os afastados. Também a Nilda Menezes continua pedindo oração para que para quem está fazendo estudos bíblicos e que tem planos de se batizar e que não percam a fé e venham trabalhar na obra do Senhor. O seu Alinor Alves pede oração por toda a sua família.
Então, muito obrigado aí pelos pedidos de oração e neste momento eu quero convidar você, tanto que está pelo Facebook e pelo YouTube, a fechar os seus olhos, se assim for possível, para que juntos possamos conversar com Deus. Senhor Pai, que estais no céu, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez, neste momento especial de oração. Aqui há pedidos por família, por amigos, por parentes, por curas, sejam elas espirituais, emocionais, por curas físicas, por pessoas que estão estudando a Bíblia, por pessoas que estão no vale da decisão e pessoas que já tomaram a decisão pelo batismo. Ó Pai, nós louvamos ao Senhor pelas bênçãos derramadas e pedimos que o Senhor continue guiando e os conduzindo. Abençoe a cada pedido que aqui foi lido. Nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, para que a Tua vontade seja feita. Nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal e de todo perigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. E foi muito bom poder estar aqui na sua companhia. E aí, já estão me perguntando, pastor, cadê os presentes que o senhor prometeu que o senhor ia sortear? Eu não esqueci, não. É que a produção está ali preparando o momento especial e agora é o momento dos presentes, tá bom? O pessoal estava preocupado aqui com os presentes, né, pastor? Esse aqui do que é? Essa é a palavra-chave. Tá, e o da Bíblia é esse aqui, né? Esse daí. Então vamos aqui para o da Bíblia, para nós ganhar tempo. Opa, verdade aqui. Verdade. Denise Bernardo. Então, Denise Bernardo recebeu aí a Bíblia. Só uma observação aqui, pastor José Carlos, é que tem alguns amigos que ganharam e eu já mandei recado pelo Messenger. Olha, você ganhou e ninguém me respondeu. E aí eu tô lá com um carro cheio de presente, tô me sentindo ali até quase um Papai Noel ali andando cheio. Vamos ver quem vai levar a palavra-chave? Vamos lá então. Vamos ver quem vai levar a palavra-chave aqui. Roseli dos Santos. A Roseli dos Santos é a mãe da Raíssa, aqui do Bom Retiro. Ah, tá ok. É daqui mesmo? É daqui de... Era aqui, pode deixar que eu entrego para eles amanhã. Então. Beleza, então. Vamos pegar mais uma aqui da Bíblia aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Diego Castro. O Diego Castro é meu aluno lá do nosso estudo bíblico. O Diego mora bem longinho, mas, Diego, eu vou fazer chegar o presente até você. Tá bom, Diego? Deus abençoe você. O Diego é meu estudante da Bíblia. Toda quarta-feira nós estamos estudando a Bíblia juntos. Tá ok, então. Muito bem. Mais algum sorteio? Só esse mesmo por hoje, né? Foi a Bíblia, 2, tem mais um, sorteio mais um aí, né? Porque é que hoje a gente atrasou tudo, né? Né? Palavra-chave ou... Vamos para a palavra-chave aqui, Vai, né? palavra-chave, vamos ver. Aqui. Vamos ver. Martinha Cordeiro, também levo para Martinha amanhã o presente dela, tá bom, dona Martinha? Amanhã eu vou aí na sua casa, já vou aproveitar para ver como que tá a obra lá da sua casa, ajudar a pregar umas madeiras lá, e aí eu levo para você, tá bom? Ah, a produção tá cobrando aqui, puxando a minha orelha, porque eu chamo Vilmor, mas não é Vilmor, é Vilmo. Então, seu Vilmo, me perdoe, mas o pessoal aqui já me corrigiu. Então, como eu errei publicamente, eu peço perdão publicamente. Então, não é Vilmor, mas sim Vilmo. Então, um abraço para o seu Vilmo. Ok, irmão Vilma, aliás, estou devendo um presente para o senhor. Eu tenho que levar o mais breve possível. Pastor, então já faço convite para o pessoal que às quinta-feira, não é isso? Nós estamos aí, não é isso? Com a programação. E aí você é convidado a acompanhar com a gente. Hoje teve uma queda de internet, mas na próxima quinta eu creio que vai estar melhor, não é isso? É isso mesmo. O nosso próximo encontro é quinta-feira que vem, às 19h30, e o tema de semana que vem está imperdível. Então eu te espero quinta-feira que vem, 19h30. Que Deus te abençoe e até lá.